Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o Evangelho de hoje. Estamos nessa terça-feira. Ontem foi memória de Maria, Mãe da Igreja, e hoje nós adentramos, vamos dizer assim, na liturgia, mais propriamente do tempo comum, 10ª semana do tempo comum, terça-feira, 10 de junho. Seja bem-vindo, então vamos meditar, espero que você dedique, tá? Não saia correndo, calma nessa hora, né? Respira, vamos participar, ouve bem o Evangelho e depois uma pequena reflexão para ajudar a sua meditação. Muito bem, hoje o Evangelho, nesse tempo que nós falamos verde, tempo da esperança, tempo comum, vamos meditar Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre uma ponte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos lembrar que esse pequeno texto, se a gente pegar o Evangelho, esse Evangelho também, vamos lembrar do texto das bem-aventuranças, né? Nesse decorrer desse texto tem as bem-aventuranças, as primeiras revelações do Senhor, né? Mostrando quem é Ele, que é o Filho de Deus. E quando Jesus diz sobre felizes aqueles que, né, têm sede, têm fome, porque o reino de Deus chegou. E quem é o reino de Deus? Ele, né? E aqui nós temos essa continuidade desse sentido, onde que Jesus vai dizer, né, já que vocês são sedentos, estão sedentos de Deus e assim descobriram, e vocês aderem a isto, então não pode imaginar uma pessoa, né, que não tem sabor. Quando a gente perde o sabor, é porque a gente perdeu o fio da meada, ou seja, o sentido mais profundo da vida. Então não podemos ficar insossos, sem vigor, sem vida, se o reino de Deus chegou. Se a bem-aventurança, se a felicidade definitiva do homem e da mulher chegou. Então ele é a boa nova, o Evangelho. E como que nós adentramos neste processo, nessa caminhada, nessa adesão, nesse crer? Nessa medida em que sua graça vem em nosso socorro e a gente vai se abrindo a ela. Então, ora, se o sal perde o sabor, e como que o sal perde o sabor, né? Se a gente trazer concretamente para a nossa vida, se essa comparação entre nós e o sal, né? Aquele que dá sabor à comida, né? A todas as coisas que lhe é adicionado, né? Se bota o sal ali, fica gostoso, se não bota, fica insosso. E o que é a nossa vida se não sabe dar sabor à vida, né? A nossa vida e a vida dos outros. Às vezes nós ficamos lamuriando, reclamando, cultivando pensamentos negativos, tristezas, rancores passados, e nós vamos o quê? Perdendo o sabor. Aí você pode falar assim: Frei de Deus, eu já perdi muito do sabor da vida. Então está na hora de você levantar, né? Está na hora de você sacudir a poeira e começar a perguntar o que é que você está arrastando há tanto tempo que te deixou sem sabor de vida, né? E aí precisa de um treino. Não vai se acusar, né? O Frei falou isso agora, eu realmente não estou com nada, eu estou para baixo. Olha só, caiu de novo na tentação, né? De se desvalorizar, de deixar o pensamento negativo tomar conta. Respire, né, de novo, o Espírito do Senhor, como se o Espírito fosse o ar e você sugasse isso, né? E isso fosse aliviando ou fosse tirando de dentro de você tudo aquilo que te faz perder sabor. É uma pergunta que a gente deve fazer: o que é que eu deixo entrar
na minha vida que faz com que eu perda o sabor de viver e às vezes também sou motivo de contrariedade para as outras pessoas, né? Aqui não falo simplesmente para a gente sentir mais para baixo, não. Eu estou falando para a gente examinar se isso tem algum motivo, algum momento. É claro que todos nós, em algum momento ou outro, a gente, pela nossa fraqueza, desculpa, o que vai acontecer? A gente vai, às vezes, magoar, alguém, a gente vai, às vezes, falar uma palavra torta, levanta a cabeça, pede perdão, né? Ou corrige aquela postura, não faz mais isso, né? E aí a gente vai construindo mais sabor à vida. Primeiro, a nós mesmos. Muitas pessoas chegam se queixando, nossa, eu estou meio sem vida, meio sem sentido na minha família, no meu matrimônio, na comunidade. Aí se você vai perguntando à pessoa, ela vai falando a quantidade de coisas ruins que ela deixa entrar pelo pensamento e deixa entrar no seu coração. Então, decepção que ela teve com pessoas, ou no trabalho, ou na igreja, quer desistir, né, da caminhada, desanima perante a vida de oração, não tenho mais sabor na oração, né? Ou de repente quer cumprir muitas orações longas, né? Como se fosse quase ao modo dos monges antigos, né? Não, calma, né? Cada um no seu estado de vida deve rezar aquilo e buscando intimidade com o Senhor. Isso é mais importante, não simplesmente quantidade, né? Mas aí vai azedando a própria vida de oração, a vida com os demais. Então, não deixe perder o sabor, né? A graça de Deus vem em nosso auxílio, mas é preciso a gente também fazer a nossa parte. Não deixar que as coisas ruins que todos nós temos, seja externamente ou internamente, ou os dois ao mesmo tempo, né, existem na vida, sem deixar que dessas coisas ruins vão dominando a nossa vida, né? Não. Perceba, faça a sua parte, examine, veja em que momentos que isso está presente para que você não perca o sabor. Principalmente você fazendo essa parte e pedindo o Espírito Santo, não somente a sua parte, né? As duas coisas. Porque aí sim a graça de Deus vai poder entrar, porque quando a gente está com muito pensamento negativo, coisas ruins, o que acontece? A gente fica ocupado demais e não dá espaço para a graça de Deus. Então respire, né? E vai fazendo esse processo de mudança de postura. E fazendo isso, o que vai acontecer? O Evangelho vai deixando claro, né? Vós sois a luz do mundo. Se nós retomamos o sabor, começamos o quê? A ser um luzeiro, como eu disse ontem, né? Um luzeiro para este mundo. Então você vai revigorando e você se torna a presença de Deus neste mundo, para as pessoas, para a família. Porque sendo uma luz, ninguém acende uma luz. A graça de Deus não age em nós à toa, né? Ela tem seu objetivo. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama, né? Debaixo da mesa. Então, se Deus dá essa graça, se você contribui com isso e se transforma no farol para esse mundo, então é para ser visto. Não por nós mesmos, presta atenção, tá? Porque o que vai ser visto? As boas obras que estão ancoradas em Cristo. Não podemos esquecer disso, tá? Não é simplesmente porque eu sou bonzinho. É porque, por graça de Deus, a gente vai se deixando conduzir por Ele e Ele faz a sua obra em nós. E fazendo sua obra em nós, Ele faz sua obra no mundo. Muito bem, espero que você possa meditar, rezar. Participe conosco do grupo de leitura, tá? Tá aqui, tá bom? Vou deixar no link. Ainda dá tempo, vamos começar hoje 10, então depois da manhã eu vou começar a leitura desse livro conjunta. Algumas pessoas já começaram, mas a gente vai fazer um cronograma para ajudar a todos. O link do formulário está embaixo para você se inscrever e fazer parte. Gente com Deus, Deus abençoe e até amanhã.